Vinícius Gomes, sou seu professor pessoal, então estou aqui para quê? Para te ajudar. Você estuda direito, você que estuda direito em alguma situação, você está estudando para um concurso, está estudando para o OAB, tanto faz. Estou aqui para fazer esse papel. E hoje eu vou fazer um reforço, tá? Uma colega pediu, uma colega que está fazendo ali o CHO, pediu um reforço sobre leis. E a gente vai tratar de um tema bem interessante, né? E é até legal esse pedido, né? Vocês podem pedir, que é só pedir, que eu estou aqui para isso mesmo, né? O que a gente vai tratar hoje? Olha só, vou tratar um pouquinho sobre processo legislativo e hierarquia de leis, hierarquia de normas. Então vamos trabalhar esse tema? Bora lá. Seguinte, o que a gente tem aqui? Existe hierarquia de leis entre as leis? Entre as normas? As normas estão presentes no artigo 59 da Constituição. Tem ou não tem hierarquia entre elas? Bom, essa pergunta ela tem uma resposta, mas há uma divergência. Então, quando a gente fala de divergência, quer dizer que não é unânime, tá? No caso, especificamente, da hierarquia de normas, de forma quase que unânime, a gente tem que não existe hierarquia entre elas. Isso quer dizer o quê? Que não tem uma norma que está acima da outra. Por exemplo, lei complementar acima da lei ordinária. Isso é o que diz a maioria. Para quem pediu o reforço aí, não preocupa não. Se onde você estão estudando a teoria minoritária, no final eu vou falar dela também. Mas aqui, por que não é hierarquia? São dois dos principais fundamentos, tanto dos doutrinadores quanto do STF, que já pacificou o tema. Os fundamentos são, primeiro, fundamento de validade. O que é isso? Todas as leis têm como fundamento de validade a Constituição. Então, o artigo 59 traz aquelas espécies de lei. Então, se é o mesmo fundamento normativo, não tem sentido falar em hierarquia entre elas. Segundo fundamento, é a supremacia constitucional. O que é isso? Ela diz que a Constituição está no topo e abaixo dela estão todas as leis infraconstitucionais. Infra, abaixo da Constituição. Então, para a doutrina majoritária não existe. E aí eu vou aproveitar para fazer um resuminho, tá? Eu sei que às vezes o pessoal que me pediu esse reforço não está pedindo isso, mas sempre tem um plus. Aqui eu coloquei a pirâmide de leis e que fala da hierarquia. A única hierarquia que a gente é unânime, que não tem discussão, porque ela é fundamento da própria ideia de Estado de Direito ou Estado constitucional. É o tal da supremacia constitucional, ou seja, a Constituição está no topo. E abaixo da Constituição, professor? As normas que a gente entende como supralegais e abaixo dela as infralegais. Normas supralegais, pessoal, isso foi uma construção jurisprudencial do STF para os tratados internacionais que são de direitos humanos, ou seja, são de direitos fundamentais, mas não cumprem os requisitos formais do artigo 5º, parágrafo 3º. Mas isso eu deixo para uma próxima aula, porque o meu objetivo aqui é ajudar os colegas no que eles pediram. Abaixo, as normas infralegais, que são todas, leis complementares, ordinárias, emenda constitucional, medida provisória, lei delegada e todas as demais. Eu até falei uma aqui que já é bom de falar de cara aqui para não ter erro. A emenda constitucional é a única que a gente vai falar hierarquicamente, né, de hierarquia. Por quê? Porque ela é Constituição. Então, é uma alteração da Constituição. Se ela é uma alteração da Constituição, ela está no topo. Constituição, normas infraconstitucionais. Então, todas as outras estão abaixo, tá? Bom, vamos lá. Aproveitando isso, né, peguei o que o Michel Temer. Há um escalonamento de normas, não entre as espécies normativas do artigo 59, mas em outras situações. Então, uma grande observação. Não tem hierarquia de normas para a maioria, a gente vai estudar minoria e maioria, mas há o que a gente chama de escalonamento de normas. O que é isso que o Michel Temer trata? O Michel Temer é um constitucionalista, tá, gente? Não é só o ex-presidente, não, que ele trata lá da USP. Ele trata no livro dele. Ele fala o seguinte, olha, não tem hierarquia entre normas, mas às vezes acontece um escalonamento. Por exemplo, se eu pego uma lei versus um ato normativo, um ato administrativo, ele está acima. Então eu pego uma portaria, pego uma resolução de um órgão, ele está sempre abaixo da lei, tá? Então é esse tipo de escalonamento que ele fala, tá? Mas isso não quer dizer que há hierarquia, apesar de parecer uma hierarquização. Bom, deixa isso para lá e vamos para a divergência. Tem divergência, então, sobre a hierarquia de normas? Tem. Quais são os posicionamentos? Bom, há divergências, há quem se posiciona a favor de existir essa diferença, há quem se posiciona contra a existência dessa diferença. A grande minoria fala que há hierarquia entre normas. Então, a maioria fala que não tem hierarquia. Eu coloquei alguns desses autores, tem alguns autores importantes, como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é um dos principais constitucionalistas. Tem Alexandre de Moraes, que é um grande constitucionalista também, e é ministro do STF, mas eles são a minoria, tá? A maioria entende que não. Para essa minoria, já vou dar a primeira resposta aí para quem me pediu essa aula aí de reforço. Tem uma hierarquia. Primeiro, emenda constitucional. Segundo, lei complementar. Terceiro,
lei ordinária, em quarto seria a lei delegada, em quinto entraria a medida provisória, em sexto, decreto legislativo, em sétimo, a resolução legislativa. De novo, isso é a minoria. Para quem não está estudando, aí o pessoal do CHU não está estudando dentro dessa lógica, para a maioria, para os outros concursos, para quem está estudando para a OAB, é sempre falar, não há hierarquia, e depois, inclusive, eu gravo uma aula sobre a principal confusão, que é entre lei complementar e lei ordinária, que elas são diferentes, apesar de não existir hierarquia entre elas. Mas eu deixo isso também para uma próxima aula. E tem a maioria. A maioria vai falar que, não tem diferença, não existe hierarquia. E aí a gente tem grandes autores, como Celso Antônio Bandeira, o Celso Chipacho, Michel Temer, Bernardo Gonçalves Fernandes, Pedro Lenza, entre outros. E o principal aí que eu coloquei, o STF, tá? O assunto já chegou na Suprema Corte e o Supremo Tribunal Federal ele tem como competência analisar lei versus Constituição. Então ele verifica a compatibilidade. E nessa análise ele interpretou a Constituição, que é um papel dele, falando não existe hierarquia entre leis. Ou seja, não tem uma que sobrepõe a outra de novo. Essa é a decisão da maioria. E tem alguns recursos extraordinários em que o tema foi tratado e foi pacificado. Mas, bom, professor, não tem hierarquia, mas elas são diferentes? Sim, tem diferenças. A gente fala que tem algumas diferenças materiais e outras formais. Para quem viu aquele quadrinho lá da ordem, não pare naquele quadrinho. Por quê? Se parar naquele quadrinho, você vai ter que decorar. Aqui eu vou fazer com que você entenda o porquê dessa diferença e professor, mas o que eu estou fazendo aqui se a minoria não é seguida? Não tem problema, porque eu vou tratar de todas as espécies de legislação e com isso você vai entender melhor quais são cada uma. Talvez seja até bom, vai facilitar a sua memorização. Então tem diferenças materiais e formais. Beleza. Quando eu falo de uma diferença material, é do assunto, o que pode ser discutido ou o que não pode ser discutido. Então vocês vão ver que lei complementar é obrigatória em alguns assuntos. A lei ordinária pode em outros. A medida provisória não pode tratar de outros assuntos, bem como a lei delegada. As resoluções, elas têm limites também de assuntos. Então, esses são o que a gente chama de diferença material. E a gente tem, eu coloquei um exemplo aqui, o artigo 146A. Olha só. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrio da concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei estabelecer normas de igual objetivo. O que esse artigo está falando? Que para tratar de direito tributário, só lei complementar. Então, para tratar de direito tributário, tem sempre que ser lei complementar. Isso quer dizer que a lei complementar tem um assunto que ela obrigatoriamente tem que ser tratado. Professor, posso fazer uma lei ordinária sobre tributário? Não, ela seria inconstitucional, ela ofenderia exatamente esse artigo. Então tem uma diferença de matéria. A lei delegada não pode tratar de direito... a lei ordinária não pode tratar de direito tributário. Coloquei um outro exemplo aqui. Artigo 51 da Constituição. Compete privativamente à Câmara dos Deputados 1. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente e vice da República e os ministros de Estado. Isso aqui é uma competência privativa da Câmara, que é o tal do impeachment. E vocês vão perceber que eu não posso, por exemplo, editar medida provisória sobre competência privativa. Tem uma série de detalhes. E reparem aqui, como é que eu autorizo isso? E aí a gente vai ver a resolução e os decretos legislativos, porque vão ser utilizados para autorizar esse impeachment, um deles. A gente vai ver que é a resolução, mas já é interessante. Quando a gente falar de resolução e decreto, a gente vai ter a forma de comunicação dentro do Legislativo. Então, o Congresso Nacional, eles comunicam por meio de decreto, e a Câmara dos Deputados e Senados, quando elas querem fazer uma comunicação interna, elas comunicam por meio de resolução. É por isso que, para alguns, a resolução é que tem menor hierarquia. De novo, a maioria não concorda com isso, vou reiterar isso até o final da aula de hoje. Mais um exemplo, artigo 49. É competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Olha só, estamos falando que só a lei complementar pode tratar de alguns assuntos específicos. Então é isso, tá? Elas têm diferença de assunto. Alguns assuntos podem ser tratados por uma, outros só por outras e assim por diante. Vamos ir nessa linha. Olha só. Por que, para quem está com a minoria, a emenda constitucional está no topo? Porque a emenda tem status de Constituição. E a única coisa que é certa é que há aquela pirâmide que a Constituição está no topo. Porque isso é o fundamento do Estado de Direito, do Estado constitucional. Isso é um pressuposto de toda a democracia, de todo o Estado de Direito. Então, a Constituição sempre estará no topo. Se ela está no topo e a emenda faz uma alteração à Constituição,
ela tem um status de Constituição. Por isso, pacificamente, a única coisa que a gente pode falar é o seguinte: a emenda constitucional está acima de todas as demais. Porque ela está com a Constituição e a Constituição está acima de todas as demais. Isso não tem divergência, isso está bem tranquilo. Bom, aqui eu coloquei de novo o quadro para lembrar. Olha, ela encaixa ali, lá na frente. Vou tentar fazer um negócio que não dá, não. Ela encaixa ali na Constituição, então ela está no topo. Tá? Então, por isso que para os autores que estão na minoritária, ela vai ser de maior hierarquia. Para os autores que acreditam que há uma hierarquia entre essas normas, a lei complementar seria a segunda. Professor, qual motivo a lei complementar é a segunda? Bom, aí a gente tem uma definição interessante. A lei complementar, ela tem assuntos que só podem ser tratados por ela. Então, eu não tenho como tratar do direito tributário sem ser nesse assunto. Então, a Constituição elencou alguns assuntos para tratar especificamente por lei complementar. Por quê? Porque o quórum de aprovação da lei complementar é mais dificultoso. Então, é mais difícil de aprovar a lei complementar. Qual que é a ideia? O processo legislativo ele é uma série de atos. Tá? Ele tem um processo. Então, ele começa com a iniciativa, não pode se iniciar em qualquer ponto. Por exemplo, para os cadetes aí, quem está estudando nas academias da polícia, do bombeiro e assim por diante, olha só, se eu votar um deputado e ele falou assim, eu vou aumentar o salário dos policiais e bombeiros, é mentira. Ou então ele não sabe como a Constituição funciona. Por quê? Porque essa é uma lei de iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Então, só o governador pode pedir isso. Então, tem lá esse processinho. Tem a iniciativa, debate, discussão, voto, blá, blá, sanção, veto em algumas. Nos debates, a gente tem as questões da votação. A lei complementar ela vai ter um quórum mais difícil. Isso faz o quê? Isso quer dizer que é mais difícil de ser aprovada e que vai exigir mais debates ou um quórum mais elevado. Consequentemente, ela é mais difícil. E isso fez com que a Constituição estabeleceu alguns assuntos para tratar por ela que ela achou interessante. Direito tributário, por exemplo, é importante, porque os salários dos servidores são pagos com os tributos, então é necessário ter os tributos, mas o tributo é extremamente invasivo, porque você pega do bolso do sujeito o dinheiro dele, então é muita invasão. Por isso, a Constituição falou assim, opa, esse assunto a gente vai tratar aqui, além de historicamente ele ter sido tratado de forma muito complexa. Por exemplo, durante a ditadura militar, em 88, não pagavam impostos prefeito, presidente, governador, juízes, militares. E isso era injusto. Se todo mundo tem que sustentar os estatutos, tem que pagar tributos. Então, historicamente, a gente sempre teve invasões de poder na hora da tributação. Para evitar isso, a Constituição falou assim, não, esse assunto eu quero lei complementar. Ela quer dizer o quê? Eu quero maior discussão. É por isso que alguns autores entendem que é a hierarquia. Como a Constituição estabeleceu alguns assuntos e é mais difícil de aprovar a lei complementar, eles entendem que ela está acima das demais normas. Só isso, tá? Então, com esse embasamento que esses autores minoritários vão. Coloquei um outro artigo aqui para ter mais um exemplo. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reserva que garanta o benefício do contratado, o benefício contratado, e regulado por lei complementar. Olha, esse assunto, previdência privada, só pode ser tratado por lei complementar. Ponto. Tá? Abaixo dela a gente tem a lei ordinária. Como é que é a lei ordinária? A diferença da lei ordinária para complementar é exatamente essa. É a ideia de diferença de assunto e quórum. Professor, explique isso melhor. Bom, a lei ordinária, ela não pode tratar de qualquer assunto. Ela é residual. Isso quer dizer o quê? Que ela pode tratar de tudo aquilo que a lei complementar não tratar. Ponto. É isso. E ela é residual nesse sentido. A outra diferença? É uma diferença no aspecto formal. Eu até não coloquei um slide aqui, mas não tem problema não. Quais são as principais diferenças? Para eu aprovar uma lei complementar, eu preciso de maioria absoluta. Isso quer dizer o quê? Metade mais um. Então vamos imaginar a Câmara dos Deputados que ela tem 250 deputados. Quando eu falo maioria absoluta, quer dizer 500, na verdade, 540, que ela tem hoje é 540. Então, metade mais um, o que é? 270, isso mesmo. 270, mais um, 271. Então, para aprovar uma lei complementar, precisa de 271 votos. Na lei ordinária, não. O quórum é menor, o quórum é diferenciado. A gente pede a maioria relativa presente à maioria absoluta. Professor, que caos. Depois eu gravo uma aula sobre essa diferença, porque ela é importante. Mas vamos lá. Vamos imaginar essa mesma Câmara dos Deputados. São 540. Isso quer dizer que para iniciar a votação eu preciso de maioria absoluta. Então eu preciso dos mesmos
271 que eu falei, né? 540, 250, 271, beleza. Então, para iniciar a votação, eu preciso de 271. Mas para aprovar, eu só preciso de maioria relativa. O que que é? A maioria relativa é a metade mais um dos presentes. Então, vamos imaginar que 300 deputados foram. Eu preciso de 151 votos para aprovar. Percebe que são menos votos para aprovar uma lei ordinária que uma lei complementar? É essa a diferença entre elas. Uma diferença material e formal. Bom, professor, é por isso que alguns autores falam que é a hierarquia? Exatamente. Eles falam que a lei complementar trata de assuntos mais importantes e tem um quórum mais elevado. Consequentemente, ela ficaria acima da lei ordinária, que tem um quórum menor e não pode tratar de alguns assuntos. Então, é essa a grande diferença entre elas. Outra, lei delegada. A lei delegada não pode tratar de qualquer assunto. Essa é a grande diferença entre elas. Além disso, a lei delegada é feita pelo Executivo. Professor, como assim? Bom, legislativo tem como funções típicas legislar e inovar no ordenamento jurídico, né? E fiscalizar os demais poderes. O Executivo administra a coisa pública e executa a lei. Então, em regra, o Executivo não legisla. Só que a Constituição permite excepcionalmente que ele legisle por meio de lei delegada. O que é isso? Ele pede, eu quero legislar sobre esse assunto. O Congresso autoriza e ele faz uma lei delegada. Por quê? Porque, em regra, a função é do Legislativo, mas ele delega ao chefe do Executivo. Por isso, a lei delegada. A lei delegada não pode tratar de qualquer assunto. E isso é óbvio, porque senão permitiria um abuso de poder. Se o presidente pudesse fazer lei delegada sobre qualquer assunto, ele ia acabar, por exemplo, atrapalhando o próprio Legislativo, e a gente teria um problema. Então, a lei delegada, além dela ser feita pelo Executivo, mesmo que mediante autorização do Legislativo, ela não trata de qualquer assunto. Eu coloquei aqui para vocês os assuntos que ela não pode tratar. Veda-se que seja tratado por meio de lei delegada competências exclusivas do Congresso Nacional. Então, tudo que está no artigo 49, a lei delegada não pode tratar. Privativa do Congresso Nacional, artigos 51 e 52, a lei delegada não pode tratar desse assunto. E tudo que é de competência da lei complementar. Percebe por que alguns autores falam de hierarquia? A lei complementar ela trata de alguns assuntos que a Constituição elencou, e aí eles vão entender que são mais importantes. A lei ordinária não pode tratar sobre os assuntos da lei complementar, e a lei delegada não pode tratar sobre os assuntos da lei complementar e de matéria exclusiva e privativa do Congresso Nacional. Então, aí, para esses autores, ela seria hierarquicamente inferior às demais. Lembrando, novamente, que esses autores são minoritários. Para quem está com a maioria e está preocupado com outras provas, como de concurso AB, é só lembrar dessas matérias que são vedadas. São elas que são cobradas na sua prova. Eu não sei se na academia eles cobram isso, então fique atento aí também. Né? Mais um assunto aqui, ó, que a lei delegada não pode tratar, coloquei aqui para vocês. Organização do Judiciário, Ministério Público, carreiras, salários e assim por diante. Assuntos sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Cuidado com os direitos individuais. Grife aí no seu caderno para quem está estudando para um concurso, porque ela tem uma pequena diferença lá das outras da medida provisória e talvez ela seja cobrada na sua prova. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, esses assuntos não podem ser tratados por lei delegada. Bom, medida provisória. A medida provisória, para a maioria dos autores, ela nem é lei. Ela está colocada incorretamente no artigo 59. Por quê? Porque a Constituição disciplina lá no artigo 362 que a medida provisória ela tem força de lei. Isso quer dizer o quê? Que ela não é lei, mas ela funciona como se fosse a lei. Mas como ela tem um prazo para funcionamento, ela realmente não tem essas características de norma. Então, percebe que até isso atrapalharia quem fala que tem hierarquia, porque a gente teria uma confusão. Se ela não é nem lei, como é que ela está hierarquicamente superior às demais? Realmente complexo. Tá? Mas a medida provisória ela tem força de lei e, por isso, ela tem prazo específico de duração. Ela é temporária, ela não vale ad eterno. E a principal diferença dela é que ela não pode tratar sobre todos os assuntos. Pessoal, a medida provisória é feita pelo Executivo sem interferência do Legislativo. Ela é extremamente arriscada para a democracia. Tanto que todos os presidentes, desde 88, de partido A ou B, de esquerda ou direita, eles usam e abusam da medida provisória. E tanto é que a Constituição foi emendada várias vezes para alterar a medida provisória e evitar o abuso de poder nesse campo. Depois eu dou uma aula sobre medida provisória, mas já saibam que ela vem lá do direito italiano, do parlamentarismo, e a gente tem um problema da aplicação dela no Brasil e muitas críticas a ela. Mas a medida provisória, está aqui no artigo 62, e ela já começa com uma diferença, olha só. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República não poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Olha só, vou até grifar aqui para vocês.
relevância e urgência. Esses são os principais requisitos da medida provisória. Então, quando eu falo relevância e urgência, quer dizer que ela não pode tratar de tudo. Ela tem só alguns assuntos e ainda não é em qualquer situação. Que eu só posso tratar desses assuntos se eu comprovar relevância e urgência. Se não tiver relevância e urgência, a medida provisória é inconstitucional. O STF vai retirar ela de andamento até o próprio legislativo. Então percebam que é por isso que ela está, para quem minoritariamente concorda com isso, ela é hierarquicamente inferior às demais. Porque ela nem pode tratar de todos os assuntos, e é só se tiver relevância e urgência. Então, não é em qualquer situação. Tá? A urgência tem que ser demonstrada, a relevância também. Relevância é importância. Urgência é porque é necessário, que não dá tempo de passar pelo processo legislativo, eu preciso dessa medida com muita urgência. Coloquei também os assuntos dela. Coloquei em branco aí o que é diferente da lei delegada, para aproveitar para quem está estudando para concurso OAB. Porque numa prova cobra o quê? O que é diferente. Vale para você da academia também, tá? Ela também serve nesse sentido. Olha só, organização do judiciário MP, que é igual a lei delegada, mas olha os outros assuntos. Detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Uma emenda que foi acrescentada por caso Collor, que por meio de medida provisória fez o quê? Sequestrou dinheiro da gente, por isso que ela foi colocada aqui. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos e eleitorais. Reparem que não tem direitos individuais aqui, como na lei delegada. E direito penal, processual penal e processual civil. Por civil ali, mas é processual civil. Não pode tratar desses temas também sob medida provisória, até para evitar o abuso de poder. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, e mais uma que não tem na outra. Quer dizer, lei complementar tem, eu coloquei errado aqui, mas as outras. Lei complementar e projeto de lei aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto. Quer dizer o quê? Já foi feito um projeto, esse projeto está lá com o presidente para ele sancionar ou vetar. Aí o presidente fala assim, vou editar a medida provisória de forma diferente. Não, ele não pode fazer isso, porque ele já está pendente, então ele não pode propor uma medida provisória nessa situação. De novo, por que a medida provisória para essa minoria ela é hierarquicamente inferior às demais? Exatamente porque ela não pode tratar de qualquer assunto, ela só pode em algumas circunstâncias ser editada. Abaixo dela está o decreto legislativo. O decreto legislativo ele trata só de alguns assuntos, os assuntos que são de competência exclusiva do Congresso. É a forma de comunicação do Congresso Nacional. Professor, o que é o Congresso? Eu tenho o Senado e a Câmara. Os dois são órgãos diferentes. E o Congresso é a junção dos dois, mas é um órgão diferente? Sim, é um terceiro órgão dentro do Legislativo. Por quê? Porque ele tem competências exclusivas da Constituição. Tem coisas que só o Congresso pode fazer, a reunião, ou seja, a reunião da Câmara com o Senado. E também ele trata, por meio de decreto legislativo, das MPs que são declaradas sem efeito. O que acontece? O presidente edita uma medida provisória, tem todo um processo e o legislativo ele tem que aprovar para ela ser transformada em lei. E se ele falar que ela não pode, que ela não tem valor? Aí o Congresso Nacional, por meio do decreto legislativo, ele vai falar o que vai ser feito com os efeitos dessa medida provisória. Então, se ela gerou algum efeito, se ela trouxe alguma situação concreta, se ela alterou um procedimento, uma forma, alguma coisa, eu vou ter que falar, o que vai acontecer nesse caso? Volta ao status anterior? Continua do jeito que estava? Isso é feito por meio de decreto legislativo. E, por fim, as resoluções. Cuidado, resolução legislativa, tá? Cuidado, principalmente para quem é servidor público. Porque os termos resoluções e decretos são utilizados para atos administrativos internamente, mas eles não são normas. O administrador público não pode inovar no ordenamento jurídico. Então, um comandante da Polícia Militar ele pode editar um decreto, que é um ato administrativo, não é esse decreto legislativo, mas ele não pode trazer nada de novo, não, tá? Ele está preso à lei, ele só pode regulamentar a lei. A resolução, entre aspas, legislativa, ela serve para regulamentar alguns assuntos, então ela não pode tratar de qualquer assunto. Aqueles assuntos que são privativos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e ela tem um quórum diferenciado que está previsto nesses regimentos internos. Então, é por isso que entende-se que ela tem uma hierarquia menor, tá? Ela se trataria de um assunto com uma hierarquia menor mesmo, tem sentido. Coloquei um exemplo aqui, artigo 68, parágrafo 2º. O Congresso Nacional delega competência ao presidente da República para elaborar lei delegada por meio de resolução. Então, olha só, se o presidente pedir e o Congresso, quando ele for autorizar o presidente a fazer uma lei delegada, ele faz isso como? Por meio de resolução. Tá? Então, ele faz uma resolução fazendo essa autorização. Então, para a gente resumir aqui e ficar tudo bem claro, em regra, não existe hierarquia entre as leis, mas para aquela minoria que acha que existe hierarquia entre as leis, a hierarquia é, em primeiro lugar, a emenda constitucional, porque ela é Constituição, e a Constituição está no topo. Em segundo lugar, lei complementar, que ela trata de assuntos mais importantes, tem um quórum mais difícil de aprovação.
E terceiro, a lei ordinária, porque ela não pode tratar sobre qualquer assunto, ela só trata para o resto, o que sobrou de assunto da lei complementar. E porque ela tem um quórum menor, maioria simples, enquanto a lei complementar é maioria absoluta. Quarto lugar, lei delegada, porque ela é feita pelo presidente, nem pelo legislativo ela é, e porque ela tem assuntos delimitados, ela não pode tratar de qualquer assunto. Medida provisória, porque ela tem força de lei, ela nem é lei formalmente, ela só pode se tornar lei, e ela também não pode tratar de qualquer assunto. Depois, em sexto lugar, o decreto legislativo, que ele é bem limitado, ele só fala sobre as manifestações específicas ali do Congresso. E, em sétimo lugar, a resolução legislativa, porque ela também trata só de competências privativas da Câmara e do Senado, questões do regimento interno, e tem um quórum também menor, que inclusive pode ser definido nos regimentos. Então, é por isso que esses autores minoritariamente entendem que tem hierarquia. A minha ideia de explicar cada uma delas foi para você guardar sem ter que decorar. Essa é uma técnica de memorização. Decorar é muito mais complexo do que guardar. Eu preferi você entender. Fechou? Espero ter ajudado aí vocês no reforço da academia. Para quem é um abeiro concurseiro, também é um tema relevante para a prova que cai bastante. Se gostou, dá um like aí para me ajudar. Compartilhe isso aí com seus colegas para eles ajudarem a estudar também. Ficou alguma dúvida? Me manda um comentário que eu te falo. E aí, para quem é meu novo seguidor, assina clica no sininho, porque eu falo sobre direito o tempo todo, para leigos, para estudantes de direito, para quem está fazendo graduação, para quem estuda direito dentro de um concurso público, como é o caso do pessoal da academia, para quem está estudando para OAB ou para concurso, tudo de graça aí disponível no YouTube e no Instagram, Prof. Vinícius Gomes. É só procurar tanto no YouTube quanto no Instagram, é o mesmo endereço. Deixei as referências bibliográficas aí, para deixar bem claro, não é nada na minha cabeça. São grandes autores, né? Bernardo Gonçalves Fernandes, talvez um dos principais autores de constitucional hoje. Pedro Lenza, que é bem famoso também para quem é concurseiro. Parte desses temas também são tratados do José Gomes Canotilho, que é um autor português relevantíssimo no direito constitucional. Fechou? Espero que tenham gostado. Até mais. Qualquer dúvida, me manda. Só falar aí, beleza? Tchau.